consolo que o Espírito Santo nos traz por meio do Santo Evangelho esteja conosco. Eu acredito que o Santo Evangelho de hoje, ele fala da nossa natureza. Nós temos uma natureza que tudo aquilo que nos é diferente, nós olhamos com certa desconfiança. E é interessante porque no dia em que nós, como pastores, escolhemos para celebrar as culturas, o Santo Evangelho é esse. Diz que um homem estava expulsando demônios em nome de Jesus, mas o apóstolo João proibiu ele de fazer isso porque aquele homem não andava com os discípulos, não era daquele grupo, nós poderíamos dizer assim, não era da congregação deles, mas aquele homem fazia isso em nome de Jesus. E aí então Jesus diz para João: olha, João, não proíba ele, porque ninguém pode fazer um milagre em meu nome e logo depois falar mal de mim. Nós precisamos entender e compreender quem está do nosso lado na equipe da fé, ainda que não seja a mesma posição que ele joga, mas ele está do nosso lado. Jesus disse: quem não é contra mim é a meu favor. O apóstolo Paulo diz: pouco importa como Cristo está sendo pregado, o que importa é que seja pregado em todas as nações. Quando nós olhamos esse texto, nós percebemos que Jesus nos faz um chamado a sermos mais rigorosos conosco mesmo e mais misericordiosos com os outros. É por isso que no versículo 50 é dito assim: tenham sal em vocês mesmos e paz uns com os outros. É natural que a gente às vezes no dia a dia queira cobrar um pouco mais dos outros e de nós mesmos termos mais paciência conosco mesmo. Jesus, ele vai dizer assim: se você fizer pecar um desses pequeninos, a sua pena deveria ser tão grande como um homem que amarra uma pedra de moinho e é lançado ao mar. Que palavra rigorosa é essa de Jesus? Essa palavra é tão rigorosa porque os pequenos desenvolvem uma fé tão genuína e bela, tão perdoadora e confiante, que eles não podem receber tropeço algum. Depois Jesus ele vai dizer: se alguma coisa te faz pecar, se algo te conduz ao pecado, se algo te faz tocar no pecado, te faz andar para o pecado, te faz olhar para o pecado, é melhor que sua mão seja cortada, seu pé, o seu olho, porque é melhor você entrar no céu faltando uma parte do que ir todo o corpo ao inferno. Quando eu li esse texto, eu passei a mão no celular e mandei uma mensagem para o nosso querido irmão Marcelo. E eu disse: Marcelo, eu já sei a resposta, mas eu quero te fazer uma pergunta. Se tu pudesses ter a tua perna de volta, mas por consequência você fosse para o inferno, você preferia não ter a perna e ir para o inferno? Ou você preferia ter a perna, viver com a perna aqui e passar uma eternidade distante de Deus? Eu já sei a resposta, mas eu quero ouvir de você. E ele disse: de maneira alguma, eu prefiro não ter a perna e ir para o céu. De fato, esse texto ele nos traz uma exigência sobre nós. Aquilo que nos afasta de Deus precisa ser radicalmente cortado de nossa vida. E aqui nós precisamos olhar para as culturas e dizer que todas as culturas, em algum momento, elas vão ter situações de pecado, porque todo ser humano pecou e carece da glória de Deus. Por fim, Jesus está nos ensinando a que de fato e de verdade possamos ter excelência na nossa vida de fé
e misericórdia com os demais que estão na nossa volta. Que assim possamos consolar uns aos outros por meio dessa palavra. Amém. Amém.